quando eu penso nessas coisas do oratório, essas coisas do corisco, essa coisa do caboclo de casa, me lembra essas coisas mais íntimas, mas também me lembra dessa coisa de você se afastar dessas coisas e ter essas grandes escalas e essa impessoalidade, né, que existe para além do que seria do lugar de onde você é, né? Tá, beleza. Meu nome é Josiel, eu trabalho com arte desde muito cedo, né? E a partir desse trabalho com arte é que eu estruturei toda a minha relação com a vida, assim, de alguma forma, né? Então, a partir dessa relação da cultura, da arte e a cerâmica é que eu acho que foi o meu elo formador e que constitui, de certa medida, para que eu estabeleça as relações, né? Que eu venho forjando ao tempo, né? De existência com as pessoas, né? Então, eu acho que é isso. É uma relação muito com a cultura, com a arte e com as pessoas, né, que estão aqui, que são as pessoas que constituem a cidade. O oratório ele surge na minha vida, né, a partir de uma relação com a minha família, né, dos bisavós, né? Ele vem primeiramente como uma relação, né, do cristianismo, presença do cristianismo, mas também ele é ressignificado pela religião indígena do Jurema e do culto aos caboclos e de todo o processo que a gente pode pensar na oralidade presente nessa transmissão desse conhecimento. E aí ele chega, apesar dele ter essa coisa do cristianismo, ele chega como algo ressignificado, mais presente do ponto de vista simbólico da relação da Jurema e da relação dos caboclos, da presença indígena na cidade, mas também pela, podemos dizer, ausência e fragmentação de todo esse processo que eu acho que ele chega faltando vários pedaços, né? Porque como ele era do meu bisavô, ele era conhecido como rezador, né? Nos engenhos. Minha mãe dizia que diz que ele rezava que caía o dente, né? Então tinha essa relação com a oração e com a cura, e ele fazia garrafada. E dentro desses pertences dele, né, dos vários que ele tinha segredos, né, que essa é a grande questão desses objetos, eram mantidos sobre segredo. Tinha um livro de São Cipriano, que é um documento onde ele registrava toda a alquimia que seria do cultivo das ervas e das misturas dos chás e garrafadas, né? Então ele tinha, o oratório é um pedaço do que seria desse conjunto maior de objetos, né, que vão se perdendo ao longo do tempo e chega a mim como esse oratório, né, dentro dessa via familiar, sobreposto por essas várias camadas. Afetivamente, ele representa, né, ele traz a lembrança, a memória muito latente da minha bisavó, me rezando quando eu era muito mais jovem, né? Essa lembrança desse oratório está sempre próxima a ela e sempre próxima dessa ritualística, dessa cura e dessa presença desse fato, né? Então ele chega a mim como uma lembrança muito forte da minha avó e muito forte de toda essa relação com a cura, com a reza. Então, eu me recordo que quando ela morava em outra, antes dela morar no último lugar onde ela morreu, ela tinha a casa dela e ele ficava muito na sala de estar, né? Quando você descia a escada, você entrava na casa e ele ficava próximo assim no cantinho e aí estava sempre acompanhado de um copo d'água e das folhas de peão. O curisco é essa coisa misteriosa que a gente sabe que, pelo menos o que é contado a mim, né, é que cai no raio, quando o raio toca o chão da terra e aí se forma, né? Ninguém sabe se o curisco vem do céu ou se ele é feito na hora desse encontro, né? Então ele é um objeto muito antigo, é um objeto encontrado por caçadores, né, na mata. É muito corriqueiro os caçadores encontrarem esses curiscos, né? Esse curisco que me deu foi meu pai. Meu irmão, eu já vi meu pai caçando e eu já cacei, mas chego nem aos pés. Eu já vi ele derrubando, tipo, umas aves, sei lá, uns 300 metros, 200 metros de distância, assim, coisa de caçador. Ele era realmente caçador, né? Eu não, eu fui algumas vezes pro mato, né? Conheço pouco o mato, conheço algumas coisas, sei andar no mato, mas não sou caçador como ele e como outros caçadores que eu conheço, né? Porque é isso, caçar requer uma relação muito íntima com a terra, com o mato e por onde se anda, né? Porque no mato não existem perigos, né? Mas existem coisas que estão lá que você não sabe o que é, né? Então,
Quem procura no mato acha coisas que não sabe o que vai encontrar, né? Então, se você for na Serra do Trapoá, você vai descobrir, vai ouvir o que o mato tem a dizer. Então, eu acho que é isso. Quem se dispõe a procurar um curisco, assim como procurar pena de anu, assim como procurar pena de coruja nos lugares, vai encontrar muitas coisas que não são só de natureza, né? São coisas para além da natureza, as coisas de outras naturezas, né? Eu acho que é isso também. Quem anda nesses caminhos de procurar curisco transita nesses caminhos de outras naturezas. Eu acho que é isso. Outras naturezas são esse lugar do curisco.